Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor. Quero pedir que a igreja abra suas Bíblias em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. A carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Amados, esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos colocamos, Senhor, neste momento diante da Tua presença e te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha a iluminar a nossa mente e o nosso coração. Senhor, reconhecemos que em nós e em nossa mente, Senhor, não habita capacidade nenhuma de entender a Tua palavra. E rogamos, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós e que o Senhor venha a nos edificar na Tua palavra e a fazer com que Senhor, a nossa vida venha a ser transformada pela Tua palavra e que venhamos, Senhor, a vivê-la no nosso dia a dia, onde quer que nós formos, Senhor. Apresentamos, Senhor, dessa forma a nossa vida em Tuas mãos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último dia 24 de fevereiro, aproximadamente um mês, teve início a guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu tenho um costume de, quando eu acordo, eu
tomo café e sempre fico ali assistindo as notícias. Eu lembro que naquele dia, eu liguei a TV e estava passando lá as cenas dos bombardeios, e naquele momento uma palavra veio à minha mente. Foi exatamente a palavra do verso 11, aqui do capítulo 3, que diz, e era uma pergunta, na verdade, e era assim: uma vez que tudo isso será desfeito, que tipo de vida vocês devem ter? Inicialmente eu não me recordei da referência da passagem, mas depois eu fui pesquisar e estudar o contexto. E ao ler a carta de 2 Pedro, Deus me fez pensar tudo isso que a gente tem vivido. 2 anos de pandemia, depois uma guerra, que por mais que não seja próxima a nós, tem consequências e traz consequências para a nossa vida diária. E diante disso veio a pergunta, né? Como nós devemos andar nesta terra, uma vez que ela está chegando ao fim, uma vez que ela está passando? Como olhar tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e entender estas coisas? Em outras palavras, como o título da minha mensagem de hoje à noite traz, como viver à luz do fim de todas as coisas. E o texto que nós lemos, ele foi escrito por Pedro, muito provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo. E o texto ele foi escrito para as mesmas pessoas, de acordo com o versículo 1 do capítulo 3 que nós lemos, para as mesmas pessoas que receberam a primeira epístola de Pedro que nós temos hoje. E na primeira epístola nós vemos que estas pessoas são os irmãos que estavam dispersos nas províncias da Ásia. E por que Pedro escreveu esta carta? Nos versos 3 e 4 fica bem claro por que ele escreveu. Porque aqueles irmãos estavam sendo ameaçados pelo falso ensino. E os comentaristas afirmam que nós não podemos dizer com certeza qual era o falso ensino que ameaçava a igreja, mas muito provavelmente era uma versão inicial do que 100 anos à frente seria conhecido como gnosticismo. Uma doutrina, uma heresia, que é muito conhecida daqueles que já estudaram as epístolas do apóstolo João. E, principalmente no 2º capítulo, nós vemos muitas características do gnosticismo nos falsos mestres que Pedro combate. Porém, ainda não eram os gnósticos. E, mais precisamente, então, diante desse cenário, Pedro escreve essa 2ª carta para ensinar os irmãos a como combater esta heresia. E para combater esta heresia, Pedro enfatizou a verdade e as implicações morais do Evangelho, nos 2 primeiros capítulos. E aqui no capítulo 3, Pedro vai ensinar a verdade e as implicações da doutrina da segunda vinda de Cristo. E o nosso texto ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, que vai dos versos 1 a 7, Pedro vai combater o falso ensino, combater esses falsos mestres. Dos versos 8 a 10, Pedro vai relembrar e afirmar novamente a verdade acerca da vinda de Cristo. E dos versos 11 a 13, Pedro vai aplicar e mostrar quais são as implicações práticas e morais para nós, hoje, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. No versículo 1, nós lemos que Pedro afirma que está procurando, com lembranças, despertar a mente esclarecida dos seus leitores. Então, Pedro começa de antemão afirmando que os seus leitores, os cristãos, eles já tinham a mente esclarecida. E a ideia por trás desse termo esclarecida era denotar algo puro, algo sem mistura. Em outras palavras, Pedro começa lembrando aos cristãos que a mente deles já foi purificada pelo Espírito Santo. Pedro começa afirmando que a mente deles não está contaminada pelas paixões, como está a mente dos falsos mestres. E diante disso, Pedro procura apenas lembrar aos cristãos. E esse lembrar não é um simples
trazer à memória, mas é um lembrar, é um trazer à memória algo que já foi aprendido, de tal ponto que, ao lembrar, eles sejam capazes de aplicar aquilo que eles lembraram. É como, às vezes, nós lembramos de algo que vimos na escola e conseguimos aplicar aquilo no nosso dia a dia para resolver algum problema. Pedro está dizendo que o objetivo dele é lembrar os cristãos, porque a mente deles já foi esclarecida. Eles só precisam lembrar. E lembrar o quê? No verso 2, Pedro afirma que eles devem se lembrar das palavras que foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Em outras palavras, eles precisam lembrar da palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo. E o ponto interessante aqui é de que, embora estas palavras já houvessem sido ditas e faziam, principalmente dos profetas, fazia muito tempo que eles haviam dito. Porém, assim como Pedro afirma no capítulo 1, no verso 21, estes homens não falaram algo da mente deles. Eles falaram movidos pelo Espírito Santo, da parte de Deus. Então, Pedro fala aos cristãos que eles precisam lembrar da palavra de Deus. E aqui nós temos um ponto muito importante. Pedro sabia que nenhum cristão, por mais maduro que ele fosse, por mais tempo na caminhada que ele tivesse, ele sabia que nenhum cristão chegou no ponto de não precisar mais de ser exortado. Pedro sabia que, por mais maduros que os cristãos fossem, eles precisavam ser constantemente, muitas vezes, lembrados acerca da necessidade de voltar as suas mentes para a palavra de Deus, voltar os seus corações para a palavra de Deus, buscando alimento sólido. E isso era urgente. Eles precisavam lembrar da palavra de Deus de maneira urgente. Por quê? No verso 3, Pedro fala que os irmãos precisam saber que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. O motivo pelo qual eles precisam lembrar urgentemente da palavra de Deus e revisitar as verdades básicas da fé é que estavam entrando na congregação falsos mestres. E eles precisavam lembrar da palavra de Deus para poder combater esses falsos mestres. E o que é que esses falsos mestres pregavam? No verso 4 nós temos um esboço desse falso ensino. Os falsos mestres diziam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa pergunta dos falsos mestres não era inocente. Eles não estavam fazendo essa pergunta para obter conhecimento. Eles estavam perguntando isso para zombar dos cristãos. Algo como: onde está a promessa da vinda de Cristo? Vocês não dizem que ele iria voltar rápido? Cadê? Porque desde que os pais, e estes pais são os pais da nação judaica, desde que Abraão, Isaque e Jacó morreram, tudo ao nosso redor continua da mesma forma. Cadê a prova dessa segunda vinda? Então, mediante isso, os falsos mestres estavam zombando dos irmãos. Eles estavam desacreditando a doutrina da segunda vinda de Cristo. E por que eles faziam isso? Porque eles não acreditavam que Deus, sendo divino, intervinha na criação de maneira material. Eles acreditavam que Deus, e quando lemos o capítulo 2, nós entendemos isso, os falsos mestres acreditavam que Deus havia criado todas as coisas e simplesmente deixado por aí, solto. Então, diante disso, Pedro vai combater essa falsa doutrina, mostrando 2 exemplos de que Deus intervém, sim, na criação. E esses 2 exemplos estão nos versos 5 e 6. Mas, antes de a gente ir para os exemplos, eu queria fazer um parêntese. Nós, às vezes, lemos comentários como estes, lemos passagens como esta, e pensamos que isso só acontecia nos dias de Pedro. Ou
que esses falsos mestres, eles só vão estar presentes no meio cristão muito próximo, lá na frente, num tempo distante. Não é para nós. Porém, como o apóstolo João diz em sua primeira carta, esta era que nós estamos vivendo, este tempo, já é a última hora. E estas palavras já estão se cumprindo. E essa atitude dos falsos mestres, de que Deus ele não intervém na criação, é muito parecido com um grupo de pessoas hoje que afirma que toda a criação surgiu de uma grande explosão e que ela chegou até o ponto como a conhecemos hoje através de evolução, de processos aleatórios. E todos nós já ouvimos falar acerca da teoria da evolução. E muitos cristãos lutam contra esta teoria no âmbito da doutrina da criação. E esta é uma luta importante. Mas talvez muito mais danoso a longo prazo seja a implicação moral disso. Por quê? Se Deus ele não existe, e se Ele não criou esta terra, nós não temos responsabilidade para com Ele. É por isso que buscam constantemente abafar a existência de Deus, abafar a doutrina da criação, porque isso os isenta de qualquer responsabilidade moral para com esse Deus. Mas nós cremos em outra coisa. E por mais que eles zombem, como esses irmãos estavam sofrendo zombaria dos falsos mestres, por mais que eles zombem de nós hoje, nós devemos permanecer firmes, lembrando-nos sempre da palavra de Deus. Fechando agora esse parêntese, os exemplos que Pedro vai falar estão contidos nos versos 5 e 6. O primeiro exemplo é o exemplo da criação. Pedro fala no verso 5 que esses falsos mestres esclarecem de forma proposital que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O ponto de Pedro é: toda a criação foi criada, toda a criação passou a existir, tudo o que nós conhecemos passou a existir por meio da palavra de Deus. E é isto que nós precisamos lembrar. E é isto que Pedro vai trazer à memória dos seus leitores. E ele vai falar, e o segundo exemplo que Pedro vai usar para combater essa doutrina dos falsos mestres é o episódio do dilúvio. Pedro vai dizer no verso 6 de que, com base nesta palavra, na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus, o mundo daquele tempo, o mundo dos dias de Noé, foi destruído, afogado em água. O ponto de Pedro nesses dois versos é mostrar, através do relato da criação e através do relato do dilúvio, que Deus, sim, intervém na criação, de forma que, sem Deus, esta criação que nós conhecemos não viria a existir. E Deus não interveio somente para criar e abandonou. Deus criou e Ele também sustenta. De tal forma que, no dilúvio, pela mesma palavra que Deus usou para criar a terra, Ele também condenou os seus habitantes no episódio do dilúvio. Então, esses dois exemplos mostram que o que os falsos mestres diziam, de que Deus não intervém na criação, o que os falsos mestres de hoje dizem acerca de que Deus não existe, de que essa questão de criacionismo é conversa fiada, ela é combatida pelo episódio da criação e pelo episódio do dilúvio. Deus existe e Ele, de fato, é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então, com base nisso, Pedro afirma no verso 7, de que pela mesma palavra que criou todas as coisas e que condenou o mundo dos dias de Noé, por essa mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Com base no cumprimento e no poder da palavra de Deus para criar todas as coisas e para condenar a terra nos dias do dilúvio, Pedro afirma de que os céus e a terra que existem hoje, que nós conhecemos, estão sendo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja, o pensamento de Pedro funciona da seguinte maneira: a palavra de Deus tem poder e foi poderosa para criar todas as coisas.
A palavra de Deus tem poder e foi poderosa para condenar a humanidade nos dias de Noé. E essa mesma palavra tem poder e é poderosa para condenar os ímpios no dia do juízo. E, de fato, se ele cumpriu toda a criação, se ele cumpriu suas promessas nos dias de Noé, ele, de fato, cumprirá suas promessas acerca da segunda vinda de Cristo. É isso. Então, nessa primeira parte, nós entendemos o que é que os falsos mestres aqui diziam, o que é que Pedro está combatendo, e nós entendemos que, para combater as falsas doutrinas, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. A segunda parte, que se inicia no verso 8, Pedro agora vai trazer a atenção dos seus leitores para aquilo que eles não devem jamais esquecer. E o que é que eles não devem esquecer? Verso 8, Pedro cita o Salmo 90 e afirma que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. No contexto do Salmo 90, esse verso tem a ver com a eternidade de Deus e o contraste entre essa eternidade e a transitoriedade da vida humana. O ponto principal é que o que para nós, seres humanos, parece uma eternidade, ou seja, 1000 anos, o que para nós parece muito tempo, para Deus, na verdade, é como se fosse um instante, um lapso do tempo, como se fosse um dia. Pedro não está dizendo que um dia para Deus são 1000 anos. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que para Deus um dia é como 1000 anos. E existe uma diferença aqui. A diferença é porque, se nós interpretarmos que Pedro está dizendo que um dia são 1000 anos, nós vamos interpretar que quando, por exemplo, Deus fala que criou a terra em 6 dias, ele falou 6.000 anos. Mas isso não é o que Pedro está dizendo. Pedro está simplesmente fazendo uma comparação e dizendo: o tempo, da perspectiva de Deus, é diferente da nossa. Deus, ele é eterno. Para ele, qualquer período de tempo, eu não posso dizer nem que é pequeno, porque uma coisa diante de algo que é eterno é nulo praticamente. Por mais 1 milhão de anos diante da eternidade, não é nada. Então, o que Pedro está querendo que os seus leitores se lembrem é de que o tempo, ele não passa, o tempo para Deus não passa da mesma forma que para nós aqui na Terra. E o que é que isso tem a ver com a doutrina da segunda vinda de Cristo? Nós lemos no verso 9 de que algumas pessoas estavam pensando que Deus estava retardando a vinda de Cristo, que Deus estava demorando. Só que Pedro afirma que Deus não retarda. Deus, ele não se atrasa. Nós, seres humanos, nós atrasamos ou adiantamos. Mas Deus não. Deus, ele faz todas as coisas no exato momento que ele determinou desde antes da fundação do mundo. Desde ele criar todas as coisas, ele já determinou o momento exato em que cada uma delas aconteceria. Cristo disse que Deus, ele determinou a hora exata do seu retorno. Então, Deus não está demorando. Deus não está atrasado. Pelo contrário. No verso 9, Pedro afirma que o que para nós é uma demora, o que para nós parece algo muito demorado, algo pesaroso, na verdade é uma prova da longanimidade e da misericórdia de Deus para conosco. Pedro afirma no verso 9: pelo contrário, Ele, Deus, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O pastor norte-americano R.C. Sproul, ele disse que para a gente entender essa passagem, a gente precisa simplesmente seguir os pronomes. Ao longo de toda a carta, Pedro, toda vez que ele vai falar de ímpios, principalmente dos falsos mestres, ele vai usar a terceira pessoa do plural. Ele vai usar eles. Eles, ao longo de toda a carta.
Porém, quando ele vai se referir para o povo de Deus, para os justos, para os amados, ele vai usar o pronome, a segunda pessoa do plural, o pronome vós, vocês. Então, Pedro está dizendo que Deus é paciente com vocês. Quem são esses vocês? Os amados. Quem são os amados? No versículo 1 do capítulo 1 da carta, Pedro fala que esses amados, as pessoas para quem ele está escrevendo, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Pouco mais à frente, no verso 3, Pedro fala que os amados receberam todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. No verso 4, ainda do capítulo 1, Pedro fala que os amados foram chamados por Deus para a glória e virtude. Em outras palavras, vocês, que faz menção aos amados, na verdade está fazendo menção ao povo de Deus. Quando nós juntamos tudo isso, nós entendemos que essa palavra aqui, ninguém, que Deus, onde Pedro fala que Deus não quer que ninguém pereça, ele está fazendo referência aos amados, para os quais Deus está sendo paciente. E esse todos que Deus deseja que cheguem ao arrependimento, também são os amados. O que é que Pedro está querendo dizer aqui então? O que para nós parece demorado, na verdade é o cumprimento dos desígnios de Deus. Deus, como o presbítero Neto pregou no último domingo, ele escolheu para si um povo desde antes da fundação do mundo. E o que para nós parece algo que é muito demorado, na verdade é Deus cumprindo os seus propósitos de salvar todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Porque o objetivo de Deus é que nenhum desses que ele escolheu pereça, mas que exatamente todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é de que a segunda vinda de Cristo, da nossa perspectiva humana aqui na Terra, ela está sendo, entre aspas, adiada para que todos os escolhidos de Deus possam ser reunidos. E é por isso que Cristo ainda não voltou. Porque os eleitos, aqueles que ele escolheu, ainda não se chegaram todos ao arrependimento e à fé. A segunda vinda de Cristo pode parecer atrasada para alguns, mas Deus está sendo, na verdade, muito paciente, muito misericordioso. Ele está cumprindo o que Jesus disse em João capítulo 6, de que todos aqueles que o Pai lhe deu irão até ele, e esses, de modo algum, ele os lançará fora. Deus está cumprindo os seus propósitos em salvar o seu povo. E no verso 10, Pedro fala uma certeza. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Pedro fala que, assim como um ladrão não anuncia o momento de chegar na casa onde ele vai assaltar, ele não diz, ei, eu vou tal dia, tal hora. Dessa mesma forma virá o dia do Senhor. E neste dia 3 coisas acontecerão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, a terra e as suas obras que nela existem desaparecerão. E para entendermos o que Pedro queria falar aqui, nós precisamos lembrar da visão que o povo de Israel, os judeus, eles tinham acerca da terra. Como é que eles interpretam a terra? O povo de Israel interpreta a terra, o globo terrestre, da seguinte maneira. Aqui tem a terra, onde nós estamos. Acima existem os elementos, os corpos celestes, sol, lua, estrelas. Acima disso estão os céus. E acima dos céus está a habitação de Deus. E o que Pedro está falando aqui é de que no dia do Senhor, os céus, que estão acima dos elementos, se desfarão. Eles passarão com um grande estrondo. E a palavra que Pedro escolheu aqui para falar desse grande estrondo é muito interessante, porque ela podia ser usada para uma grande variedade de coisas. Desde o barulho de um trovão, até o barulho de uma explosão, ou de uma flecha passando no ar,
essa palavra era usada. E o comentarista Michael Green, ele comenta que é como se Pedro escolhesse todos os horrores do homem, a flecha que simboliza a guerra, o fogo que simboliza a destruição, o trovão que era entendido pelos gregos como um sinal da ira dos deuses, por exemplo. É como se Pedro escolhesse todos os horrores dos homens para denotar o que acontecerá no dia do Senhor. E Pedro retira muito provavelmente essa imagem do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento os profetas falam do dia do Senhor, de um dia de trevas, de um dia de temor, de pavor em todos os homens. E nesse dia os céus passarão, os céus serão removidos. Só que além disso, os elementos, e embora haja muita discussão aqui nos comentários acerca do que significa esses elementos, quando, baseado nessa visão que os judeus tinham do mundo, nós entendemos que os elementos são os corpos celestes, lua, sol, estrelas. Os elementos se desfarão pelo fogo, ou, de acordo com o texto do versículo 12, eles se derreterão pelo calor. Os elementos serão também removidos. Uma vez que os céus e os elementos foram removidos, só resta agora a terra. E Pedro complementa que a terceira coisa que vai acontecer no dia do Senhor é que a terra e as obras que nela existem desaparecerão. A tradução aqui da Almeida, tanto a revista atualizada como a nova Almeida atualizada, não se encaixa muito bem com o que o texto grego diz, o texto original diz. A versão mais apropriada talvez seja da NVI, que fala que a terra e as obras que nela existem serão expostas, serão manifestas. Em que sentido? Uma vez que acima da terra, voltando para a visão dos judeus, acima da terra estão os elementos e acima dos elementos os céus. Os céus foram removidos, os elementos foram removidos. Então, diante disso, a terra e tudo o que acontece nela está agora exposto, segundo essa visão, aos olhos de Deus. Então, nesse dia do Senhor, a terra e as nossas obras, tudo o que os homens fazem, tudo o que eles praticam, tudo o que eles construíram serão expostos aos olhos de Deus. E mediante isso, Pedro agora vai voltar-se para a aplicação moral. Baseado no fato de que toda a terra e tudo o que nós fazemos serão expostas aos olhos de Deus, serão manifestas, serão desnudadas, que tipo de vida nós devemos ter? Nós chegamos a isso nos versos 11 a 13. Pedro fala, uma vez que tudo será assim desfeito, uma vez que a terra e as obras que nela existem serão expostas, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro vai falar nesses 3 versos 4 características acerca de como nós devemos viver diante do fato de que esta terra que nós conhecemos está chegando ao fim. Como então, voltando ao tema da mensagem, como viver à luz do fim? 4 maneiras nós temos, 4 características, perdão. A primeira característica é uma vida santa. É uma vida que manifesta o próprio caráter de Deus de separação. Pedro já havia falado que a mente dos cristãos estava esclarecida, diferentemente da mente dos falsos profetas, que era contaminada pelas suas paixões. Os cristãos são chamados a viver de um modo separado, de um modo distinto, que expressa a mente purificada deles. E Pedro já havia tratado muito acerca da santificação em sua primeira carta. Os seus leitores conheciam bem sobre a santificação. A segunda característica da vida cristã, à luz do fim de todas as coisas, é uma vida piedosa. Ou seja, tudo o que nós fazemos deve refletir o Deus que nós conhecemos em Jesus Cristo. E Pedro também já havia ensinado os seus leitores acerca da piedade no capítulo 1 desta segunda carta. Então,
nós, à luz do fim de todas as coisas, devemos viver uma vida que manifesta o caráter santo de Deus e uma vida que manifesta o conhecimento que temos, uma vida de piedade. A terceira característica é uma vida de ação e serviço. Pedro diz no verso 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperar, quando a gente fala assim, espera no Senhor, às vezes a gente entende que é sentar na cadeira e ficar lá, sem fazer nada. Só que, como diz uma canção muito conhecida dos nossos dias, esperar em Deus é sempre caminhar. Esperar em Deus não é sentar na nossa poltrona e não fazer nada. Esperar em Deus é confiar de que Ele vai cumprir as suas promessas, mas enquanto a gente está confiando, a gente também está agindo, a gente também está servindo. E ao servir, Pedro fala que nós apressamos a vinda do dia de Deus. E agora a gente fica totalmente confuso. No verso 9, Pedro diz que Deus não se atrasa. Se o dia da vinda de Cristo está determinado, como então Pedro chega no verso 12 e diz para a gente apressar essa vinda? Parece algo contraditório, mas não é. Como nós vimos, alguns cristãos estavam pensando que Deus estava atrasando a vinda de Deus, que Deus estava demorando. Então Pedro se volta para eles e diga: esperem a vinda de Cristo e apressem. Se vocês a julgam demorada, apressem essa vinda. E como é que a gente então apressa a vinda de Cristo? 3 maneiras. Se por um lado, Deus está da visão humana, tudo é da visão humana, certo? Se por um lado, da visão humana, Deus está adiando a vinda de Cristo, porque Ele quer que o seu povo chegue ao arrependimento, então, quando nós nos arrependemos e passamos a viver uma vida santa e piedosa, nós estamos apressando essa vinda. Quando nós chegamos ao arrependimento e confessamos os nossos pecados e deixamos eles de lado, nós estamos, na visão humana, então, apressando essa vinda. A segunda maneira, então, e baseado no entendimento que nós tivemos do verso 9, de que Deus está cumprindo os seus propósitos de salvar todos os seus escolhidos, a segunda maneira de apressar a vinda de Cristo é através da pregação do Evangelho. Se Deus está cumprindo os propósitos de salvar e de reunir todos aqueles que Ele escolheu, então o que é que nos cumpre? Pregar o Evangelho a todas as pessoas rapidamente, para que, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo alcance aqueles a quem Deus escolheu e, desta forma, Cristo venha. Então, essa é a segunda maneira que nós temos de acelerar, de apressar a vinda de Deus. Só que existe uma terceira maneira: oração. Cristo nos ensinou a orar: venha o teu reino. Cristo nos ensinou a pedir que o reino viesse. Então, quando oramos, e em Apocalipse tem uma passagem que trata sobre isso, o momento em que as orações dos santos, como o pastor falou hoje à noite, as orações dos santos, elas enchem o altar de Deus, e então há o derramamento do juízo de Deus. Deus atende à prece dos seus santos. Então, a oração também apressa essa vinda. E aqui vou fazer um comentário. Esse apressar é sempre da perspectiva humana. Não é em sentido absoluto, em sentido último. O dia está determinado, e para Deus vai acontecer no dia que Ele determinou. Só que para nós podemos apressar essa vinda, nosso entendimento, através disso, do arrependimento, da pregação do Evangelho e da oração. Então, se estamos esperando ansiosamente a vinda de Cristo, e se queremos que ela chegue logo, devemos nos dedicar a essas 3 coisas. A quarta característica da vida que nós devemos ter, à luz do fim de todas as coisas, é uma vida de fé. No verso 13 nós lemos: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Os novos céus, a promessa que Pedro fala aqui no verso 13, acerca dos novos céus e a nova terra, está contida nos capítulos 65 e 66 do livro do profeta Isaías. E Pedro diz que com base nesta promessa, nós esperamos, e isto é fé. É a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. A vida que nós devemos viver, à luz do fim de todas as coisas, é uma vida de fé que espera esse novo céu e essa nova terra, nos quais, segundo Pedro, é a habitação plena, definitiva da justiça. Tudo isso que nós vemos será erradicado no dia da vinda de Cristo. E neste mundo nós observamos muitas injustiças. Nós observamos muitas vezes o pecado prevalecer. Nós observamos pessoas que zombam da lei de Deus alcançarem sucesso, alcançarem uma vida de paz, entre aspas, neste mundo, uma vida de bem-estar. Só que Pedro está dizendo que nós não esperamos a nossa recompensa para esta terra. Pedro diz que nós esperamos a nossa recompensa, que são os novos céus e a nova terra. E nesse novo céu e nova terra, não haverá mais injustiça. O pecado não mais prevalecerá. O pecado não mais tirará um proveito de qualquer coisa, pois neles habita a justiça. Diante disso, quais aplicações nós tiramos? Primeira, o poder e a certeza da palavra de Deus. A palavra de Deus cumpriu todas as coisas durante a criação. Deus disse e tudo passou a existir. A palavra de Deus também, embora todos desacreditassem, foi cumprida nos dias de Noé a respeito do dilúvio. A palavra de Deus também se cumpriu quando ele disse que o seu povo passaria 400 anos escravo no Egito. Lá Abraão, ele falou isso e ele cumpriu no período do Êxodo. A palavra de Deus também se cumpriu quando ele disse que o seu povo passaria 70 anos cativo. A palavra de Deus se cumpriu quando ele disse que enviaria o seu filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, irmãos, nós podemos crer com toda a certeza do mundo de que a promessa da segunda vinda também irá se cumprir. É esta a nossa esperança, é para isso que nós olhamos. A promessa de Deus, de novos céus e nova terra, não irá falhar. A segunda aplicação é o objetivo da escatologia. Muitas vezes nós estudamos escatologia por curiosidade, para saber, quanto tempo vai durar a grande tribulação? É antes ou depois da vinda de Cristo? Como é que é essa questão da terça parte das águas se fazerem sangue? Às vezes a gente estuda escatologia por curiosidade, ou às vezes a gente estuda apenas para debater. Só que o objetivo da escatologia não é cumprir a nossa curiosidade. O objetivo da escatologia é nos tornar cristãos melhores hoje. Não é para a gente olhar para o futuro, tá certo, a grande tribulação vai ser assim, e pensar que isso não tem nada a ver para a gente hoje. O objetivo da escatologia é nos aproximar e nos tornar mais parecidos com Cristo hoje. Pedro mostrou aos seus leitores, e também para nós, que a doutrina da segunda vinda de Cristo tem aplicações morais práticas hoje para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, onde quer que a gente for. Terceira aplicação, e a última. Viver com os olhos fixos na eternidade. Muitas vezes, nós nos tornamos cristãos sonolentos. E nós acabamos por pensar igual ao mundo. Por mais que a gente não diga, por mais que a gente não fale isso publicamente, as nossas obras às vezes denotam isso. De que a gente está vivendo enraizado nessa terra. Segundo Peter Davids, um dos maiores problemas dos cristãos de hoje não é que eles estão ansiosos demais pelo futuro, pela vinda de Cristo, pelos novos céus e nova terra, mas que eles não estão ansiosos o suficiente. Muitas vezes nós tendemos a enraizar os nossos pés nesta terra, colocando todos os nossos esforços, colocando o nosso coração, o nosso tesouro nesta terra. Todavia,
Pedro nos exorta a viver com os olhos fixos na eternidade e deixar que ela determine o nosso estilo de vida. Em outras palavras, Pedro está chamando a investir os nossos esforços não nesse mundo, mas no mundo vindouro, nos novos céus e nova terra, porque como Cristo falou, Ele nos chama a juntar tesouros nos céus. Então, investir nossos esforços neste mundo é como investir em uma empresa que está prestes a quebrar, a falir. Ninguém faz isso. Ninguém coloca o dinheiro numa empresa que vai fechar. Dessa mesma maneira, nós não devemos investir o nosso tempo, investir todo o nosso esforço, investir inclusive o dinheiro que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos concede nas coisas desta terra. Nós devemos investir e ajuntar para nós tesouros nos céus. Nós devemos ter um estilo de vida da era vindoura, um estilo que nos marcará como pessoas que pertencem à era vindoura e fazem do julgamento e do dia de Deus não um dia de temor, mas um dia de anseio. Em vez de a gente temer e dizer, não, prolongue mais um pouquinho, a gente diz, venha, seja bem-vindo a esse dia. E para concluir, eu gostaria de citar uma frase do pastor John Piper, onde ele diz que nós temos apenas uma vida e logo ela passará. Somente o que foi feito para Cristo irá durar. Somente o que é feito para Cristo irá permanecer. Somente a vida de santidade e de piedade permanece no dia do juízo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pois ela nos exorta, Senhor, e nos mostra o tipo de vida que nós devemos ter. Senhor, nós cremos que esta terra está passando e que ela está caminhando para o seu fim. E nós te rogamos que pela tua infinita graça, tu nos perdoes, Senhor, por viver muitas vezes enraizados nesta terra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor direcione os nossos olhos para a eternidade, para os novos céus e a nova terra que tu nos prometeste. Que nós venhamos, Senhor, a viver uma vida que mostre que somos verdadeiramente cidadãos dos céus. Que venhamos a ter, Senhor, a plena convicção de que em Cristo nosso trabalho não é vão, como a tua palavra nos diz. Nos abençoa, Senhor, e nos guia em uma vida de santidade e de piedade aos teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.